STF está implodindo. Ministros atacam Alexandre de Moraes na imprensa. Gente, eu nunca imaginei que eu veria isso. O todo-poderoso Alexandre de Moraes está sendo atacado justamente pelas pessoas que o brindavam até ontem, por seus próprios colegas. Olha, depois disso, tudo pode acontecer. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Briga generalizada dentro de avião obriga piloto a fazer pouso de emergência e termina com sangue e dentes no chão. É isso mesmo. Um voo comercial precisou realizar um pouso de emergência depois de uma briga generalizada entre passageiros que deixou cenas de violência a bordo, com relatos de sangue e pessoas com dentes quebrados no chão da aeronave. O episódio ocorreu em pleno ar, obrigando a tripulação a acionar o procedimento de emergência para garantir a segurança de todos. O confronto começou quando dois passageiros entraram em desentendimento e rapidamente a discussão se tornou em agressão física, envolvendo outras pessoas no momento. Viajantes que presenciaram a cena contaram que momentos de pânico e gritos tomaram a cabine de passageiros, com vários envolvidos caídos no chão da aeronave. Equipes de resgate e agentes de segurança aguardavam o avião no solo para atender os feridos e tomar as providências cabíveis. Especialistas em aviação ouvidos pela imprensa reforçaram que situações como essa são extremamente perigosas, não apenas para os passageiros que se enfrentam, mas para todos os ocupantes e a tripulação, podendo comprometer a segurança do voo. Que situação, hein? Notícia ruim chega ao STF e deixa ministros furiosos. É isso mesmo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal receberam confirmação oficial de que dados sigilosos de familiares foram expostos. A informação foi transmitida aos magistrados pela Polícia Federal, que investiga violação de informações confidenciais da Receita Federal. Nesta terça-feira, durante o feriado de Carnaval, agentes federais cumpriram mandados de buscas em 3 estados contra suspeitos envolvidos no caso. A confirmação do vazamento foi inicialmente divulgada pela Folha de São Paulo. Os investigadores informaram os ministros que o acesso ilegal concentrou-se em dados de cônjuges e ex-cônjuges dos magistrados da corte. Os mandados de busca foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que também está entre as vítimas do vazamento. A autorização judicial permitiu que a Polícia Federal realizasse buscas simultâneas em diferentes localidades para coletar provas contra os suspeitos. Entre as informações comprometidas estão dados relacionados à atividade empresarial de Viviane Barsi, esposa do ministro Alexandre de Moraes. O STF apurou que a exposição dessas informações ocorreu no contexto das investigações envolvendo o Banco Master. A operação conduzida pela PF em pleno período carnavalesco busca identificar os responsáveis pela violação do sigilo de dados mantidos sob proteção da Receita, em um caso que afeta autoridades do alto escalão do judiciário brasileiro. Todos nós hoje amanhecemos com a notícia absurda de que o Moraes determinou uma operação gigantesca, uma busca e apreensão contra a Receita Federal, porque desconfia de que os dados dele, da mulher dele, de outros ministros foram quebrados, foram vazados. O sigilo foi quebrado e os dados foram vazados. Olha, na verdade, há 3 razões estratégicas e ocultas para que Moraes tivesse determinado essa operação, e eu vou te contar agora quais são. Muito bem, tem 3 razões para o Moraes ter feito isso. A primeira delas, claro, é que ele desconfia de que foi da Receita e do COAF que saiu a notícia de que a mulher dele tem um contrato de 130 milhões de reais com o Vorcaro. Ele tem certeza de que foi da Receita que saiu. Isso tem uma lógica. Por quê? Porque na coluna do Lauro Jardim, quando saiu essa notícia, saiu também a de que houve um ganho patrimonial da mulher dele no último ano de 200%. Eu, inclusive, cheguei a dizer aqui que se você fizer a conta desse ganho patrimonial, até o fim da carreira do Moraes, a mulher dele vai ter um crescimento maior do que o PIB mundial.
de 2025. Então, essa notícia desse crescimento absurdo patrimonial da mulher dele, na cabeça do Moraes só pode ter saído da Receita. Então, ele foi atrás da Receita e do COAF. Por isso, essa é uma das razões dessa operação. A segunda razão é de que o Moraes desconfia, e isso está saindo na imprensa, o Metrópolis publicou, inclusive também, que o Moraes está desconfiado de que novos vazamentos podem ocorrer porque os servidores que quebraram o sigilo dele, da mulher dele e dos ministros do STF venderam esses dados para terceiros. Essa é a desconfiança. Repito, está na imprensa de hoje que o Moraes suspeita de que venderam os dados dele. Os servidores que quebraram o sigilo venderam para terceiros os dados dele. Ele quer saber quem vendeu, para quem e quanto que isso custou. E, claro, chegar nessas pessoas que supostamente compraram esses dados para tentar barrar que novos vazamentos surjam. Pode ser paranoia do Moraes? Não tenho a menor dúvida de que algum grau de paranoia o Moraes está sofrendo e não é de hoje. Mas, enfim, se há um fundamento nisso, o Moraes agora começa a buscar esse rastilho de pólvora que pode estar por aí. Sabe-se lá em quantas mãos, se isso aconteceu mesmo, mas esses dados e informações podem estar. E aí o Moraes sabe que isso vai ser muito difícil de segurar. E outros vazamentos ou outras informações, portanto, surgirão. Ou seja, tem mais coisa por aí para vir e o Moraes está com medo. E aí entra o terceiro ponto. Como ele está com medo e como provavelmente tem mais coisa para vir, né? Esse inquérito ou essa operação feita dentro do inquérito das fake news, feita dentro de um inquérito, tem a função de tornar tudo aquilo que eventualmente venha a ser vazado adiante, tornar tudo isso ilícito. Por quê? Porque se ele está investigando esse vazamento, está dizendo que esse vazamento é ilícito dentro dessa operação, o Moraes, se ele está fazendo tudo isso, quando essas informações vierem à imprensa, vierem à tona, ele vai dizer, esses vazamentos estão sendo investigados. Se estão sendo investigados dentro de uma operação ilícita, é porque ilícitos são. Se são ilícitos, eles não podem ser usados contra mim, contra minha mulher, contra os ministros. Vocês percebem? Então, é uma forma, essa investigação toda, é uma forma de blindar aquilo que eventualmente pode ser encontrado contra ele ou contra os seus colegas. O Moraes está paranoico? Está paranoico como aqueles ditadores em fim de carreira. O Moraes quer blindar-se? Quer blindar a si, a sua mulher e aos seus colegas. E para isso ele não tem a menor vergonha de cometer absurdas ilegalidades como a abertura ou como a determinação dessa investigação e dessa operação completamente sem nenhum cabimento, sem nenhum dado, sem uma motivação da Polícia Federal, da sua própria cabeça. Ele pensou e fez, como se o Brasil fosse ele ou fosse dele. O STF está implodindo. Ministros atacam Alexandre de Moraes na imprensa. Gente, eu nunca imaginei que eu veria isso. O todo-poderoso Alexandre de Moraes está sendo atacado justamente pelas pessoas que o blindavam até ontem, por seus próprios colegas. Olha, depois disso, tudo pode acontecer. Isso que eu vou trazer para vocês agora é um desdobramento direto do escândalo que está acontecendo nesse exato momento no STF e que tem como protagonista novamente Alexandre de Moraes. E dessa vez nem mesmo os colegas do Moraes do Supremo aguentaram. Ministros correram para a imprensa para acusar o Moraes de estar praticando um abuso. E não é o Bolsonaro, não é o Geyer, não é o Nicolas Ferreira, não é o Marcel, não é a Revista Oeste, não é a Gazeta do Povo, não sou eu. Enfim, as escamas dos olhos caíram e os próprios colegas de Alexandre de Moraes estão apontando o dedo para ele. Nós nunca vimos um sinal tão forte de perda de apoio de Moraes dentro da corte. O Estadão, gente, acabou de revelar que ministros do próprio STF estão reclamando da devassa que o Moraes mandou fazer na Receita Federal. O que só piorou com a operação de hoje da Polícia Federal, que aparentemente foi contra justamente os servidores que teriam vazado para a imprensa os dados da esposa do Moraes. Eu já fiz um vídeo mais cedo sobre isso, se você perdeu, depois assiste lá e agora veja aqui comigo o que saiu na coluna da Carolina Brígido lá no Estadão.
Ministros do STF reclamam de pedido de rastreamento feito por Moraes à Receita Federal. Essa é a manchete. Ministros do STF reclamam do procedimento adotado por Alexandre de Moraes de pedir à Receita Federal um rastreamento nos seus sistemas para verificar se houve quebra de sigilo de dados de cerca de 100 pessoas, incluindo os ministros da corte e os seus familiares. A suspeita era de que a lista contava com pais, filhos, irmãos e cônjuges dos 10 ministros. Um integrante do Supremo disse ao Estadão, em caráter reservado, que somente o presidente do tribunal, Edson Fachin, poderia fazer esse tipo de pedido a partir de um requerimento da Procuradoria-Geral da República. Outros 2 ministros concordaram com essa ponderação. Gente, isso aqui é absurdo, isso aqui é surreal, vejam só como que essa informação ela é importantíssima. Pelo menos 3 ministros do Supremo concordam que o Moraes fez uma ilegalidade tremenda. Usurpou de poderes que são do presidente do Supremo, de um dos poderes que é de um deles mesmos, do ministro Edson Fachin, praticando um abuso de poder. Isso aqui significa dizer que se essas novas decisões do Moraes forem avaliadas por uma turma do Supremo, se esses 3 ministros estiverem lá, já tem uma maioria contra o Moraes, suficiente para derrubar essa decisão que ele deu. Mais ainda, se o julgamento dessas decisões do Moraes fosse ao plenário e esses ministros sustentassem esse entendimento aí, que eles passaram em off para a imprensa, já seriam 3 votos contra o Moraes, faltando apenas mais 3 para se formar uma maioria contra Alexandre de Moraes na corte. Isso aqui é um sinal claro de que Moraes perde apoio dentro da própria corte. É um sinal claro de como que os escândalos aí do Master, com seus tentáculos em Toffoli e em Moraes, está implodindo a corte. E isso tudo aqui é ainda mais grave quando você para pensar que esse aqui é um caso em que o Moraes está blindando os próprios ministros e os seus familiares. Ou seja, isso aqui é um caso extremamente, explicitamente corporativista, em que o Moraes está lá procurando para ver se alguém está violando o sigilo dos ministros ou dos seus parentes. Tinha tudo aqui para os colegas do Moraes apoiarem ele. E isso mostra que nem assim os ministros estão do lado do Moraes. Isso é gravíssimo. Não é a oposição dizendo isso, não sou eu dizendo isso, são os próprios pares de Moraes dentro do tribunal. Só que tem uma coisa que esses ministros não só podem, como eles devem fazer. E existe um precedente na corte para isso que pode expor demais Alexandre de Moraes. E agora, o que eu prometi para vocês? Reclamar na imprensa em caráter reservado, embora seja muito importante, é o mais fácil. O que esses ministros estão aqui nessa matéria, eles precisam fazer é agir dentro do tribunal, como o ministro Fux fez muito corajosamente na ação do golpe, na ação da trama golpista, votando, ainda que seja sozinho, apenas com a lei do lado dele, como o Fux fez, contra todas as ilegalidades do Moraes. Os ministros, eles precisam seguir esse exemplo do Fux. O presidente do Fux aqui, gente, é o melhor de todos, porque foi o mais difícil e que trouxe muitos sacrifícios pessoais ao próprio Fux, que ele enfrentou de cabeça erguida. Como os ataques que ele sofreu dos próprios colegas na imprensa, até mesmo de forma pública, como o ministro Gilmar Mendes dizendo que o voto do Fux era incoerente. Mas na votação do Marco Civil, nós tivemos também o Fachin, o André Mendonça, o Nunes Marques, também corajosamente votando para proteger a nossa liberdade de expressão contra a regulamentação censória que estava sendo feita pela maioria do tribunal. Então vejam como você ter ministros com a coragem de ter uma postura pública e tomar decisão contra a maioria é importante. Mas afinal, então, o que os ministros podem fazer? Tem 2 caminhos concretos para ação. Antes isso seria muito difícil, mas agora com esse escândalo do Master envolvendo Moraes, Toffoli, o STF está implodindo e agora tudo ficou muito mais fácil. O primeiro caminho para ação, gente, é a turma. Se o caso for a turma do Moraes, os colegas podem fazer maioria e derrubar a decisão. Agora, quando a gente olha para a turma do Moraes, isso parece quase impossível, porque a primeira turma, ela está dominada com o Flávio Dino, com o Zanin, com a Carmen Lúcia, fazendo aí todas as vontades do Moraes. Mas existe um segundo caminho, que é o plenário. Qualquer ministro pode levar ao plenário uma questão de ordem sobre a legalidade desse inquérito que está sendo conduzido pelo Moraes. E se há 3 ministros que concordam que o Moraes agiu ilegalmente, eles têm o poder e o dever de agir. Me conta aí nos comentários,
Você acha que esses ministros vão passar de reclamação reservada na imprensa para uma ação concreta dentro do tribunal nesse caso? Pensa num tiro que saiu pela culatra. Essa é a melhor definição do que aconteceu ontem com essa escola de samba que fez uma homenagem ao Lula. Isso só mostra o desespero do governo, vendo que ele não consegue baixar a sua rejeição, bota dinheiro público para fazer uma escola de samba homenageá-lo. E não só isso, atacar os cristãos do Brasil. Atacar o Bolsonaro e, mentir escancaradamente ali na Sapucaí. E por que eu estou falando que o tiro saiu pela culatra? Bom, primeiro que uma das alas dessa escola que homenageou Lula deu de presente para o Brasil esse retrato do que o Lula pensa, do que a esquerda pensa. Zombaram da família tradicional, zombaram dos cristãos. Aqui eu já fiz um vídeo sobre isso. Aqui no fundo é uma Bíblia, zombando dos conservadores enlatados. E como o próprio Nicolas disse, o retrato da família que eles decidiram zombar, fazer chacota, não é uma família disfuncional, é uma família feliz. Claramente você vê que é o pai, ou a mãe, a filha e o filho que se amam, felizes. Para isso, é o que eles mais odeiam. E essa imagem foi a imagem que grudou na cabeça das pessoas ao longo do dia de ontem. A situação é tão desastrosa para o Lula, você fala, o tiro que saiu pela culatra. A situação foi tão desastrosa que o resultado foi que a maioria das menções na internet foi negativa. Imagine você gastar milhões de dinheiro para fazer com que uma escola o homenageie, o que vai ser investigado. Essa escola Acadêmicos de Niterói é uma escola minúscula, ninguém nunca ouviu falar dela, e de repente, do nada, ela surge com vários carros alegóricos vultuosos que custam milhões. Bom, isso ainda vai ser investigado. Agora, o curioso é que o resultado prático do que aconteceu ontem, o resultado prático é: levantamento mostra que 39% das citações traziam críticas, como a possibilidade de crime eleitoral, uso de dinheiro público e tratamento privilegiado ao petista. Só que só vem um detalhe. Este levantamento aqui, ele foi feito antes do vídeo do Nicolas sobre o ataque aos cristãos e à família tradicional. Foi antes. Eu acho que nós deveríamos ter agora acesso a uma nova pesquisa, um novo levantamento, depois do vídeo do Nicolas. Porque o vídeo dele ficou muito bom. Isso mostra claramente o que pensa a mente esquerdista. Zombaram dos cristãos, da família, atacaram Bolsonaro, tudo isso pago com dinheiro público. E aqui, o próprio governo está percebendo um detalhe. Vou puxar aqui para você ver. O governo vê mais danos políticos do que jurídicos com o desfile de Lula. O que o próprio Lula e o seu pessoal viu? Pode fechar aqui. O que eles perceberam? Que houve danos políticos. Aquilo que foi planejado e financiado com dinheiro público para tentar enaltecer o ladrão de 9 dedos, acabou prejudicando ainda mais a sua imagem. Então, é uma notícia boa? É. Escancarou tanto que esse governo é inescrupuloso, viu que esse governo... Presta atenção. O seu dinheiro foi usado para financiar uma escola que ataca a família e cristão e que homenageia Lula ao mesmo tempo. Mas era de se esperar. Todo carnaval, a gente sempre tem aquelas escolas de samba que enaltecem o capeta, o demônio, humilham Jesus. A tradição continuou, só que ao invés de enaltecer o capeta, eles enalteceram o filho dele, né? O ladrão de 9 dedos. Não há nada de novo. O que realmente deixou indignada a população é que isso foi feito com o nosso dinheiro, em ano eleitoral. Por que o Lula fez isso? O Lula sabe que na justiça não vai acontecer nada. Lula tem certeza que ele tem os seus colegas no STF, ele tem seus colegas no TSE, então dificilmente alguma punição severa vai acontecer sobre ele. Ele calculou o custo eleitoral, o custo político, mas ele não imaginou que o tiro fosse sair pela culatra. E eu repito, o tiro saiu pela culatra. O Lula sai dessa mais enfraquecido ainda, com certeza isso vai refletir nas próximas pesquisas e vai ficar ainda mais difícil para esse cidadão, esse meliante aqui, ó, diminuir a sua rejeição. Se antes ele tinha em torno de 25%, 20% de apoio, de voto dos evangélicos, eu acho muito difícil qualquer pessoa que se diga realmente cristã apoiar um cara desse que pegou o seu dinheiro para financiar uma escola e zombar dos cristãos. É isso, pessoal. Mais uma vez, tudo conspirando contra o mal esse ano.